Bom, meus queridos, então vamos dar sequência aí, né? E entrar, propriamente dito, na nossa aula 5, tá? Na nossa aula 5, beleza? Deixa eu só fazer um detalhezinho técnico aqui, que senão eu perco o meu controle aqui da minha apresentação, tá? Beleza, show de bola. Então vamos lá. Continuando aí o nosso estudo de planimetria, tá certo? Então olha lá. A gente vai estudar mais profundo agora as poligonais fechadas, tá certo? E vamos fazer aí o cálculo de fechamento, né? Então, o que é o cálculo de fechamento de uma poligonal? Quando a gente faz o levantamento topográfico, vocês viram lá que tem alguns erros que acaba que o trabalho realizado lá, ele pode ou não colocar a perder o seu trabalho topográfico, né? Então, dependendo da quantidade de erros que se tenha levantado lá, e aí passa até por questões de aparelho, colocar a bússola corretamente, ler o ponto topográfico no ponto certinho, né? Não pegar ali aproximado, tá certo? Né? Então, são muitas as coisas que colocam ali uma leitura errada, né? Então, a gente precisa primeiro entender qual é o tamanho desse erro para validar a nossa poligonal e dizer assim, não, dá para seguir ou não dá para seguir, né? Refaz o topográfico ou não refaz, tá certo? Se não vai ser refeito o topográfico e o erro é tolerável, né, é admissível, então a gente vai lá e dilui esse erro nas poligonais e aí faz a correção da poligonal, tá certo? Beleza. Diante disso, a gente vai dar continuidade aí, né? Então a gente tem aí, olha só, né? Só lembrando aí, a gente pode ter o método de leitura do levantamento topográfico por leitura angular interna, né? Interna ou externa, tá? Ou externa, que é esse outro caso aqui, beleza? Legal, legal, legal. Olha só, lembra que eu fui buscar lá a relação, né? Eu fui buscar a relação a relação matemática que eu falei, né? Pois é, justamente por isso daqui, ó, tá? Justamente por isso. A gente tem aqui ó, que considerar para a gente dizer que a poligonal está com erro angular de abertura ou de fechamento, né? A gente tem que primeiro entender quanto que ela tem que ter somatório de ângulos internos, né? Então, qual é a somatória dos ângulos internos dela, tá bom? Para a gente poder dizer quanto que está abrindo ou fechando essa poligonal. Antes de eu explicar isso daí, deixa eu puxar uma questão aqui importante para você captar o que eu quero dizer aqui. Só um instantinho. Cadê aqui agora, meu pai? Isso aqui. Muito bem. Então, olha só. A gente tem um triângulo, tá? Vamos estudar aqui primeiro do triângulo, né? Porque é uma figurazinha que a gente conhece bastante, tá? Então, a gente tem aqui, olha só, um triângulo, né? Ok? O triângulo ele vai ter aí seus lados, né? E vai ter seus vértices, ó. Aqui é um vértice, aqui é outro vértice, aqui é outro vértice. Vértices são os cantos, os encontros dos alinhamentos, né? Então, a gente tem os lados e os vértices. A gente também vai ter, olha só, os ângulos internos, né? Então, esse aqui vai ser um ângulo interno, ó, tá? Beleza? Esse outro aqui vai ser um outro ângulo interno, né? E aqui a gente vai ter o ângulo, o famoso ângulo reto de 90 graus, tá certo? Não é assim? Tá? Beleza? Com um pontinho aí no meio, né? Vamos botar aí um pontinho aí. Pronto. Então, isso é um triângulo, tá bom? Um triângulo retângulo que a gente chama porque ele tem um ângulo reto aqui, tá? Note o seguinte, que para esse triângulo ele está fechado, ele tem condição, tá? Ele tem condição
esse tamanho de lado, esse tamanho de lado e esse tamanho de lado. Se eu aumentar um desses lados aqui, ó, o meu triângulo já não vai mais fechar. Ele não está fechando mais. Tá? Ou ainda se eu aumentar um desse outro lado aqui, por exemplo. Né? Se eu aumentar esse outro lado aqui, ó, por exemplo, já não está mais fechando. Tá certo? Outra condição desse ângulo é esse somatório... outra condição desse triângulo é esse somatório de ângulos aqui, ó. Tá? Esse somatório de ângulos aqui. Eu preciso ter esses ângulos aqui desse tamanho para que seja para que tenha a condição de fechar o meu triângulo. Porque, por exemplo, se eu aumentar esse ângulo aqui, ó, né? Se eu aumentar esse ângulo aqui, esse ângulo do cateto oposto aqui, o ângulo oposto, a gente já não vai mais fechar o nosso triângulo, tá bom? Então, são duas condições importantes que as figuras geométricas, de um modo geral, a gente pegou aqui o triângulo porque é fácil de trabalhar, que as figuras geométricas, de um modo geral, elas precisam ter. Uma é o comprimento, tem que ser aquele comprimento para aquele fechamento, e tem que ser aquele somatório interno de ângulos para aquele fechamento. Tá certo? Dito isso, vamos observar aqui, deixa eu voltar aqui na nossa apresentation. Nada fácil. Na nossa apresentação, tá? Aqui, pera lá. Agora eu tenho que puxar isso daqui também. Pronto, vamos voltar aqui na nossa apresentação e entender o triângulo lá, olha só. Então, a gente tem 180 graus, o somatório de ângulos do triângulo, tá certo? Vai ser igual a 180 graus vezes n mais ou menos 2. Esse mais ou menos significa que se a gente estiver considerando os ângulos internos, né, a gente vai usar o menos, né? Se a gente estiver usando os ângulos externos, a gente vai estar considerando o mais. Lembram lá que eu acabei de explicar no outro videozinho lá, que a gente já tem uma condiçãozinha diferente? Então, é essa. Tá? Então, olha só, do triângulo. Triângulo a gente tem 3 lados, né? Então, 180 graus vezes n menos 2. Por que n menos 2? Porque eu quero saber a somatória dos ângulos internos. Eu quero saber quantos ângulos... se eu somar todos os ângulos do triângulo internos, eu quero saber quantos graus tem isso, né? Então, n menos 2. N3, então 3 menos 2. Isso vai dar 1. 3 menos 2 é 1. Então, 180 graus vezes 1, a gente tem 180. Então, note que para qualquer triângulo, né? Para qualquer triângulo, a gente vai ter um somatório de ângulos internos igual a 180 graus. Aí você vai lá, faz o seu levantamento topográfico, e no seu levantamento topográfico você, na caderneta lá de topografia, você descobriu que não está fechando em 180 graus, né? Você tem lá, sei lá, vamos dizer, 180 graus e 35 minutos. Nossa, esses 35 minutos, né, já dá uma diferença absurda. E aí você vai pegar esses 35 minutos, né, e vai distribuir isso nos outros ângulos para poder fechar, beleza? Em suma, pessoal, tá? Em tese, é isso daí, né? Mas dando continuidade aí, ó, tem um outro exemplozinho, tá? E aí a gente já pode observar o seguinte, olha só. Então, aplicando de novo aquela relação, a gente tem essa poligonal aí, né? Que se a gente somar essa poligonal aí, os ângulos internos dessa poligonal, se a gente somar, a gente vai encontrar 540 graus e 2 minutos, né? Então, 540 graus e 2 minutos é o somatório interno, dos ângulos internos dessa poligonal. Mas aí, tá certo ou tá errado esses 540 graus e 2 minutos? Tá fechando ou não está? Então, vamos conferir qual é a relação, quer dizer, quanto que deve ser, né? Então, se a gente pegar lá aquela mesma relaçãozinha, ó, 180 graus vezes 5, porque ela tem 5 lados, né? Conte aí, tem 5 lados.
Então, 5 menos 2, ou seja, menos porque eu estou usando os ângulos internos. Então, se eu tiver lá 5 menos 2, 3, 180 graus vezes 3, eu encontro 540. Né? Aí a gente vai determinar o erro. Quanto de erro que está dando? Então, é o 540 graus e 2 minutos, né? Menos 540 graus, que o 540 graus é o que deveria dar mesmo, né? Tá? E a gente encontra aí que tá passando, né? Por excesso 2 minutos, tá? Então a gente tem aí 2 minutos a mais. Esses 2 minutos a mais é que a gente vai trabalhar para diluir esse erro aí, tá certo? Outra relação também, pessoal, é se a gente estiver utilizando por deflexão, tá? Por deflexão. Lembram lá que a gente viu deflexão, o que é o ângulo deflexionário? Né? Então, se a gente tiver feito o levantamento topográfico por deflexão, a gente vai ter os ângulos deflexionários e a gente vai usar esta relação aqui. Então, a gente soma os ângulos deflexionários à direita e subtrai dos ângulos deflexionários à esquerda. Isso tem que ser 360 graus. Tá? Vamos aqui a um exemplo, então. A gente tem de novo aí a nossa poligonalzinha, só que dessa vez agora com ângulos deflexionários à esquerda e à direita. Então, se a gente somar os ângulos deflexionários à direita, a gente só tem um, que é 29 graus e 3 minutos. Esse de dentro aí, né? O que está mais dentro, embaixo, tá? Se a gente somar os outros ângulos deflexionários à esquerda, a gente vai encontrar 388 graus e 59 minutos. Então, quando eu subtraio 29 graus 3 minutos de 388 graus e 59 minutos, eu encontro 359 graus e 56 minutos. Ora, eu devia encontrar 360, que é o que diz a relação matemática, né? Então, quanto de erro que tá acontecendo aí? Então, eu pego 359 graus e 56 minutos e subtraio de 360, né? E aí eu vou descobrir que está faltando 4 minutos, tá? Então, está faltando 4 minutos, beleza? Então, a gente tem essas duas relaçõezinhas aí, né? Eu vou dar uma pausa agora no vídeo para abrir outro vídeo e a gente continuar, tá certo? Até daqui a pouquinho.